Fala, galera do Corujão Vascaíno, nosso vídeo aqui de pós-jogo, grande vitória do Vasco, 3-0 sobre Fortaleza, jogando em São Januário pelo Brasileirão. Uma atuação aí que há muito tempo a gente não via, né? Há muito tempo a gente não via. O time num todo jogando bem, mas principalmente algumas peças que não vinham bem, né, voltando a ter uma atuação muito boa, como por exemplo o Lucas Piton. O Piton fez uma partida irretocável, né? E principalmente, né, mostrou um preparo físico que a gente vinha cobrando aí ao longo dos últimos jogos. Eu até fiz uma postagem no X essa semana, quem acompanha a gente lá viu, que o preparador físico que veio com o Fernando Diniz, né, o Wagner Bertelli, ia fazer um trabalho específico com alguns jogadores, entre eles o Coutinho, o Piton e o Garré. Foi a mensagem que nós colocamos lá. Se já surtiu efeito ou não, a gente não sabe, mas o fato é que o Piton hoje correu mais do que a gente está acostumado a ver nos últimos jogos. Né? O terceiro gol saiu de um cruzamento dele, de uma roubada de bola dele, fez uma tabelinha, apareceu na frente, colocou na cara do gol para o Verratti fazer. Né? Os jogadores, acho que, num todo, estiveram muito bem. Né? O Léo Jardim, no primeiro lance, ali deu um susto, uma bola que ia encobrindo ele, mas fora isso, fez boas defesas. O PH, né? Aquela disposição física absurda, né? O segundo gol, jogada praticamente toda dele, né? Dando uma meia-lua no lateral do Fortaleza e deixando também o Verratti na cara do gol. A zaga atuou muito bem, né? O JV, o Luiz Gustavo com alguns pequenos erros ainda, acho que até muito por questão da imaturidade, né? O Hugo Moura se superando com todos os problemas aí que ele está vivendo, né, extracampo, com o negócio aí da perda do filho, né, a esposa estava grávida. Então, ou seja, é louvável, né, também a participação dele aí, não deixando de estar em campo. Vimos uma movimentação melhor do Tietê. O Coutinho, enquanto esteve em campo, muito bem, participativo, buscando. Agora, pô, foi juvenil pra caramba naquela expulsão, né? Sair, para mim, foi a parte ruim do jogo. Porque, pô, o Marinho, ele já ia ser expulso, né? Ele já tinha tentado dar um tapa no Piton e depois ele deu uma cotovelada que pegou no peito. O Piton meteu a mão na cara, mas pegou no peito. Né? E ele ia ser expulso, né? Porra, o Coutinho foi lá empurrar a cara do cara, porra. Aí fica fora do jogo contra o Fluminense. Tudo bem que eu acho até que o Coutinho, ainda nessa transição de preparação física, ele ia precisar de um descanso. Vai ter que jogar contra o Operário na terça-feira às 19 horas, pela Copa do Brasil, porque é um jogo decisivo, a gente precisa ganhar. Agora, contra o Fluminense no sábado seguinte, ele está fora por conta da expulsão. Aí o Diniz vai ter que dar uma rearrumada nisso aí. Né? Acho que tem algumas opções que ele pode fazer, mas isso aí nós vamos falar mais para frente. Né? O Nuno com um golaço logo aos 2 minutos e meio, um golaço, né? Tabelinha bonita que ele fez também, e porra, pegou aquela bola de curva no cantinho, indefensável. Né? O Verratti, artilheiro, tá ali para isso. Né? E o Ryan, cara, jogou bem. Né? Algumas escolhas erradas, né? Onde que é para chutar ele cruza, onde é que é para cruzar ele chuta. Né? Mas no geral ele foi bem, né? Se movimentou, correu, brigou. Eu acho que ele tem um vigor físico muito grande e às vezes ele não se ajuda nessa valência dele. Né? Várias jogadas ele no 1 contra 1, ele quer tocar a bola e vem para dentro do zagueiro. Né? Pô, ele vai ganhar. Se não ganhar no drible, ele ganha no corpo, ele ganha na força, um moleque forte. Né? Então tem que tentar, tem que buscar. Né? Eu separei aqui alguns trechos aqui de algumas falas, né, jogadores do próprio Diniz, colocar aqui na tela rapidinho para a gente ver aqui primeiro o que o Paulo Henrique falou em relação a esse primeiro momento aí do Diniz, né, como treinador do Vasco. Até coloquei na nossa capa aí que ele está transformando. Pode falar, porra, Dib, é o primeiro jogo só, tá empolgado? Não é isso, eu estou falando em relação ao primeiro jogo mesmo, né? Houve uma transformação de postura, né? A gente viu isso um pouquinho contra o Lanús, né? Um pouco, apesar da derrota, e hoje mais. Vamos ver o que o Paulo Henrique falou aí,
já mandando aí os créditos. Deixa eu botar aqui para a galera do BTB Esportes, que sempre libera aí para gente esses conteúdos. Vamos lá, vamos ver o que o Paulo Henrique falou aí. Temos tentado nos adaptar o mais rápido possível. Foram poucos trabalhos, poucos treinos, mas treinos muito intensos, onde ele tem tentado passar as ideias para nós. Aos poucos, estamos nos adaptando. Tem passado muito vídeo também, muito na parte da conversa, por conta do pouco tempo de trabalho no campo. Então, eu acho que isso tem sido muito importante, conciliar a parte de campo com a parte da conversa, para podermos entender o mais rápido possível o que ele quer. E aos poucos a gente está assimilando e está colocando em prática no campo. É isso aí, você vê, o que ele fala, né, tá tendo pouco treinamento, né, o Diniz deve ter dado aí 3 treinamentos, né, mas a questão da intensidade, isso que eu acho que é o ponto principal, né, ao longo do jogo a gente conseguiu ver isso, isso é uma coisa que eu gosto do Diniz, ele cobra o jogo inteiro, né, teve um determinado momento que a bola parou ali, acho que pro atendimento do Ryan que estava machucado, ele chamou o time inteiro na beira do campo, orientando, buscando, brigando, xingando, né? Eu acho que o time do Vasco, cara, ele precisa disso, né? Eu já falei em alguns vídeos meus aqui quanto me incomodava, né, a postura desde o Barbieri lá, né, com o bracinho cruzado, mãozinha para trás, o Felipe mesma coisa, o Carille também não era de falar muito, né? Precisamos de um treinador desse jeito, cara. Sabe, estilo Lucha também. O Luxemburgo era muito assim, nos bons tempos do Lucha, né? Ou seja, buscando, puxando do jogador, dando uma ligada nos caras. Né? Então, ou seja, você vê, só com poucos treinamentos, né, o Diniz já conseguiu aí um resultado melhor do que todos esses meses que o Carille teve aí. Né? É impressionante. Né? O Diniz, eu separei duas falas dele aqui. Uma que ele fala em relação ao Jair. Por que o Jair não está sendo utilizado? Né? Que os créditos vão para a galera da Vasco TV. Deixa eu botar aqui também. Né? Vamos ouvir o que o Diniz falou em relação ao Jair. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto. Isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição. E a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim, completamente aberta. Eu gosto muito do jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador, já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. Isso é uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Bom, muita gente divulgando aí que o Jair ganha 900 mil reais. Na verdade, não é 900, tá? Ele ganha quase 800. Tá? Tudo bem, é muita grana mesmo. O Jair é muito dinheiro. Eu até falei nos vídeos anteriores meus aí que eu acho que o Jair ia ter boas oportunidades com o Fernando Diniz pelo estilo de jogo do Jair e do jeito que o Diniz gosta de jogar. E ele acabou de confirmar isso aí, né? Que se ele ficar, ele vai ter oportunidade. Né? Agora, eu acho que sai. Tá? Nós já noticiamos também aqui no canal há um tempo atrás que o Atlético Mineiro estava interessado nele, que o Cuca pediu a contratação do Jair e agora surge essa informação aí também do Internacional. Cara, eu deixava aí. Eu acho que é muita grana pro Jair, tá? 800, 900, seja lá quanto for, é muito dinheiro, tá? Eu acho que com essa grana a gente abre um espaço bom na folha de pagamento para trazer um outro jogador, né? E como o próprio Diniz falou, a gente tem boas opções ali para aquele meio, até contando também com os garotos aí da base. Tem o Eudes aí pedindo passagem no Sub-20, que pode ser utilizado também naquela faixa de campo. Um outro pedaço aqui da entrevista do Diniz, né, também créditos aí da Vasco TV, quando ele fala da saída de bola, né, do Vasco. Vamos ouvir aí. E como algumas pessoas gostam, aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola, mas um dia se fizer 40 gols, mas quem esquece? Porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes. Ele está falando aí do segundo gol, onde o Léo Jardim saiu com o PH deu aquela meia-lua e deu passe lá pro Red lá na frente. Ok, beleza, deu certo,
né, com a saída do Léo Jardim. Não vai dar certo sempre, até porque a gente já falou que o Léo Jardim não tem essa habilidade toda. Agora, uma coisa que eu gostei no jogo foi o seguinte, não ficou com essa obrigatoriedade de ter que sair indo com aquele toquinho lá de trás. Várias vezes a gente viu o Jardim dando chutão, né, saindo com a bola longa. Eu acho que essa consciência os jogadores têm que ter em campo, para não acontecer o que aconteceu com o Hugo Moura no jogo contra o Palmeiras. Né? Ou seja, quando der para sair tocando, sai tocando. Quando não der, meu amigo, joga a bola lá na frente para o Verratti disputar e vamos para a segunda bola. Tá entendendo? Essa consciência nós precisamos ter. Né? Então, gente, foi um bom jogo. Né? E eu acho que agora a gente tem um jogo contra o Operário na quarta-feira, na terça-feira, às 19 horas. Precisamos da vitória, nada de ir para pênalti, vamos ganhar no tempo normal. O Operário jogou pela Série B hoje também. Teve uma boa vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou de 3-0 também, né? Jogando inclusive aqui em Curitiba, porque o gramado dele lá de Ponta Grossa tá sendo reformado. Né? Então, acredito que o Diniz deva repetir o time, mas isso aí nós vamos falar mais para frente. Né? Eu quero convidar vocês para a nossa live desse domingo, às 22 horas, que vai ser uma live muito especial. Né? Nós vamos ter como convidado aí o Bruno Chatac. Né? O Bruno Chatac é gestor esportivo e especialista em finanças no futebol. Né? E o Bruno, ao longo dessa semana, ele fez algumas postagens no X falando sobre a situação financeira do Vasco da Gama, sobre as decisões da gestão Pedrinho. Né? E nós vamos, parte da nossa live, vamos debater com o Bruno sobre essas opiniões dele lá. Nós e a nossa bancada, bem especial, né, nesse domingo às 22 horas, e vamos falar mais do jogo, né, vamos dar nota para os jogadores, ou seja, vai ser uma live bem bacana. Né? Então eu convido a vocês a estarem conosco nesse domingo, às 22 horas, para acompanhar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né, do Bruno Chatac, que vai estar conosco lá. Gente, muito obrigado. Um vídeo hoje um pouquinho mais curto, né? Amanhã na live a gente esmiuça mais tudo isso sobre a vitória do Vasco e tudo mais aí que envolve o nosso Vascão. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro. Tenho falado aqui, eu quero trazer você na bancada do Corujão para debater comigo sobre o Vasco da Gama e entrar também no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a live desse domingo. Até mais.